Falar de um assunto aqui polêmico, MG. Porque polêmica é que rende nesse canal. Né? A Polêmica. última Vamos live mudar foi o nome do polêmica. canal. Canal das Canal polêmicas. polêmicos. Canal Polêmico polêmico. tricolor. Polêmico. Polêmico tricolor. Vou botar uma foto aqui do treinador. A gente vai criar um canal que é Treta News Bahia. Um canal paralelo, um segundo canal do É. canal DLC. E a gente vai criar um quadro aqui. A gente cria um quadro. Um A quadro, gente vai um criar um quadro. semanal de É, polêmicas, trazer umas é. polêmicas e fazer uma Treta. live ou gravar um Fazer vídeo, aquela enfim. capa. Sempre eu vou botar uma treta, entendeu? Vai botar foto assim, tipo Marinho e João Leiro. Ou Marinho e Barral. Aí você vai ver a treta. Aí a Bahia você vai querer o UFC. É. O UFC. Bota a foto desse treinador aqui, que ninguém conhece, Aí é e barril. que divide opiniões na nação tricolor. Aí você me pergunta, o que é que você quer ressuscitando o Guto, rapaz? Não é porque eu tô ressuscitando não, torcedor, é porque saiu a matéria, né, em que jogadores elegem Guto como um dos piores técnicos de 2022. Na terceira passagem pelo Bahia, Guto completou 47 partidas oficiais, com 20 triunfos, 10 empates e 17 derrotas, que representa um aproveitamento de 49,6%. Isso foi uma pesquisa do UOL, né, que fez uma pesquisa aí para eleger um dos piores treinadores E o pior do foi ano. Lisca. E o pior foi Lisca, né, campeão. Né, a lista tem Lisca como campeão, né, o pior dos piores, vamos dizer assim, escolhido por 25% dos ouvidos. Em seguida aparece Eduardo Batista, Juca Antonello. Depois, em terceiro lugar, Christian Cuca, Marquinhos Santos, Lúcio Gonzalez, Humberto Louser, Guto Ferreira, Jorginho, Paulo Souza, Pintado e Marquinhos Santos. Uma vez Marquinhos Santos. Marquinhos Santos, isso mesmo. Que Na terceira passagem pelo do Ceará. Bahia, que treinou o Ceará, treinou o Bahia também em Ele nem é técnico, 2014. na verdade, né? O Palmeiras É, do cara. vamos dizer assim, botou para ser treinador, não é nem bem treinador em si. Na terceira passagem pelo Bahia, Guto completou 47 jogos oficiais, 20 triunfos, 10 empates e 17 derrotas e apresenta um aproveitamento, né, de 49,6%. O Guto ele apareceu na saída da Bove, né, para tentar salvar o Bahia do rebaixamento, né, e não conseguiu, ficou, né? Mas ficou para a temporada 2022, iniciamos, né, 2022 com ele. A gente não foi para frente, nem tanto no Baiano, nem na Copa do Nordeste. Iniciou a Série B com muitas dúvidas, né, do que seria o Bahia, né? Porque eliminado do Baiano depois de 19 anos. Copa do Nordeste, que sempre entra como favorito, não conseguiu. E o torcedor do Bahia pensou assim, então a Série B vai ser um desastre. Só que aí, jogo após jogo, né, o Bahia ali entrou no G4 desde a primeira rodada, ganhando do Cruzeiro, e de lá não saiu mais. O Bahia foi derrotado pelo Novo Horizontino, né, isso aí eu me lembro bem, foi no período de São João. Até tinha até um público razoável, né, na Fonte Nova naquele dia. O Bahia foi derrotado e aí foi o prato cheio, né, para a fila de demitir o Guto, né. Vale lembrar que Belintani naquela época estava na Europa, né, para resolver essas questões da SAF, né, dando mais um passo. E aí o Guto foi demitido, trouxe Henderson, né, o coleguismo, né, do Freeland, depois outro coleguismo que foi o Barroca, e enfim, o Bahia voltou para a primeira divisão. E aí, MG, você acha mesmo que o Guto deveria estar na lista dos piores Não, treinadores? não. Por que não? Veja bem, cara. Guto foi o melhor técnico do Bahia nesse ano. Certo? Sim. Todo mundo concorda comigo? Porque pegou um time bem ruim e conseguiu extrair algo, né? Exatamente isso. Guto foi o melhor técnico do Bahia na Série B. Certo? Graças à gordura de Guto, das pizzas que ele comia, que a gente continuou Muitas na Série A. pizzas. Ou seja, e também Guto foi pro Curitiba. E qual era a proposta de Guto no Curitiba? Manter na Série A. E foi o que ele fez? Curitiba tava na zona de rebaixamento. Morto, né? Morto. E foi o que Curitiba fez? Não renovou com ele. No mesmo dia, Atlético Mineiro, América de Minas, pegou ele. No mesmo dia. Ou seja... Não, ele foi pro Goiás, na verdade. Guto... Foi pro Goiás? Goiás. Ah, que é verde. Eu pensei que era o América. Foi pro Goiás, perdão. O Guto, ele é um cara que, como o pessoal fala, né? É a Coca-Cola de 3 litros. Chega na metade da garrafa, não tem mais gás. Do mesmo jeito, Guto. Guto não tem trabalho ruim no início dos projetos dele. Não tem. Você tá entendendo? Tanto é que até em jogo, pô. Guto, os 15 primeiros minutos do jogo, quando ele tá jogando, tende a fazer gol. A maioria dos gols dele é sempre no início do jogo. Quando não faz gol, é que levou.
Muito difícil ele virar o jogo também. Mas ele é um cara que é mais na defesa. Lembra que o Bahia, no início da live, a gente tava falando que o Bahia era um time que jogava muito na defesa? Guto era Isso, esse cara. reativo, né? Por isso que Guto encaixou com uma luva no Bahia. E pra mim é um ótimo técnico, pelo que ele fez, pelo que ele prometeu fazer, tá entendendo? Pra chegar e falar que ele é um dos piores, eu não acredito nisso. Tanto é que Guto, pra mim, é especialista em Série B. Quem quer subir, contrataria Guto de olho fechado. Ele é um técnico caro, porque o que ele faz, poucos fazem. Você tá entendendo? Joga time que quer sair da zona de rebaixamento de Série A, contrata Guto. Tá entendendo? E outra coisa, esse site aí da UOL conversou com 26 jogadores de uma forma anônima. E a maioria das vezes é por comportamento de um técnico para o elenco. Você vê o que Lisca fez nos clubes. Saiu brigando, prometeu mundos e fundos para certo clube aí, depois de 14 dias saiu. Você tá entendendo? Procurou treta com diretoria. Ou seja, foi considerado o pior. Mas eu acredito que Guto não deveria estar nessa lista. Mas também não estou dizendo que Guto tem que estar na lista da seleção de técnico. Você está entendendo? De acordo com essa lista de piores, eu não concordo. Guto, porque ele é um cara que... ele não foi ruim esse ano, pô. Ele Guto é aquela coisa, se você diga assim, o Guto, essa meta é essa, ele vai bater. Não espere Ele vai de bater. Guto nada excepcional. Não falo só no Bahia, não. Qualquer clube que ele for trabalhar, não vai fazer nada excepcional. Ele vai entregar aquilo que foi prometido. Guto Embora, quase claro, salva a gente ano passado. o problema é que um elenco que mentalmente abalado, né? Psicologicamente. É um time que já vinha o resultado do Atlético Mineiro naquela virada que a gente levou de forma cruel, né? Aquele 3-2, o abalou também. Embora tenha recuperado um pouco da confiança no triunfo contra o Fluminense, né, que praticamente marcou a despedida do Gilberto na Fonte Nova, né? Mas um elenco que já vinha em frangalhos, né? A gente meio que foi na Foi mais culpa do esperança elenco do que do treinador. Né? Porque aí já vinha muita peça já que já rendeu o que tinha que render. Já tinha treinado jogador, com exemplo de Rossi, que não tava nem aí pro clube, cagando e andando, tanto que ele forçou o terceiro amarelo contra o Fluminense, né, para não jogar o jogo do Fortaleza, para aquela polêmica, né, da cláusula, né, de renovação automática, né, e assim, é um cara que você vai dizer para ele que ele precisa bater essa meta. Manter o time contra o rebaixamento, né, manter na Série A ou na Série B, enfim, ele vai fazer. Guto, você vai jogar por uma bola. Ele vai fazer. É um cara que ele não vai fazer algo que... Por isso que eu vejo muito torcedor do Bahia querendo algo a mais de Guto. E Guto, ele foi um cara que instalou no Bahia a proposta reativa do contra-ataque. O Bahia jogava no contra-ataque tanto aqui quanto fora de casa. Bahia ficou 15 jogos numa Fonte Nova sem perder. Ganhando, triunfando. 15 jogos. Ninguém fez isso. Você tá entendendo? Mas Nevaristo fez isso. Você tá entendendo? E outra coisa, o Guto, eu lembro que quando a gente contratou o Dabove, o Guto ainda estava empregado no Ceará. Aí o Guto foi demitido em 8º lugar do Ceará. E por só minutos porque o Fortaleza estava em 4º. E ainda assim, a demissão dele na época foi por questão de minutos, né? Que o Bahia anunciou da Bove e foi a demissão do Guto. Foi questão assim, na mesma semana, assim. Acho que se o Bahia esperasse um pouco, talvez o Guto chegaria mais cedo e talvez acontecesse uma hipotética permanência. Mas aí já foi, a gente já tá em Grupo City, a gente já virou a página. Agora o Paiva... ele é outra categoria, né? Ele outra categoria para um estilo de jogo, ou para um patamar de um clube que deseja permanecer ou subir de acesso, né? Você vê que os 15 primeiros jogos de Guto sempre é espetacular. Não é nada fora do comum. O Guto não é fora do comum. É um treinador ok para uma realidade daquele clube. Se aquela realidade é aquela e fim de papo. Como ele veio no Bahia em 2016, Bahia que estava no meio da tabela, né? E estava com a relação muito arranhada com a torcida. E aí o Guto veio e bancou. O Bahia vai subir em novembro, né? E subiu, né? Mesmo que com muita dificuldade, né? Na última rodada, com o empate do Náutico, mas na verdade não foi muito pelo empate do Náutico, foi Bahia mesmo com o próprio potencial dele que subiu, porque por mais que acontecesse o resultado do Náutico, mas o Bahia também tinha números melhores que o do Náutico naquela época.